Gostaria que os amados abrissem suas Bíblias no livro 1 Tessalonicenses 5. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 22, por favor. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos que encontraram, se colocam de pé. 12 a 22. Eu gostaria só de informar que ontem eu e o irmão Jorge estivemos aqui, já rejuntamos o piso, né? Gostaria de ver se de sábado que vem a 8, os irmãos que puderem, né, nos dar um apoio. Nós vamos terminar a pintura que está até o meio, vamos pintar do meio para baixo, de sábado a 8. Os irmãos que puderem nos dar um apoio, né, se fizer presente, vai ser grande ajuda, né, para terminarmos essa pintura, porque no começo do mês vamos estar, em nome de Jesus, colocando a porta e as janelas, e é bom que já esteja pintado, porque depois de botar a porta e janela pintar, não é bom fazer isso antes, né? Então, próximo de sábado a 8, estaremos aqui fazendo isso. O texto diz o seguinte: agora vós vos rogamos, irmãos, que aceitais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguns retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre com o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Amém? Os irmãos podem sentar. Perfeição só em Cristo. Em Cristo nós buscamos a nossa perfeição. Muitos dizem, tem uma frase que muitos dizem: eu quero ser perfeito, né? Então, se referindo muitas vezes a uma habilidade profissional, muitos que malham, quer ter um corpo perfeito, quer ser o malhadão, né? Todo dividido, a parte do abdômen parecendo um tanque, né? Aquela divisão. E aí eu fico pensando, né? E essas pessoas, meus irmãos, automaticamente estão todos os dias na academia. Aqueles que querem, que buscam a perfeição na sua vida profissional, a cada dia estuda mais, pesquisas, né? Buscam conhecimento, não ficam uma semana sem uma pesquisa para se aperfeiçoar. O malhador, ele, além de malhar, ele ainda busca o quê? Suplementos para ficar forte, né? Para que o teu corpo perfeito. Mas como é que buscamos a perfeição em Cristo? Se os cristãos, né, os servos do Senhor buscassem ser dedicado ao Senhor, como um halterofilista como um grande profissional a igreja de Cristo
estaria bem. Queridos irmãos, nós vamos abordar aqui sobre a importância de se aperfeiçoar cada dia na vida cristã. O nosso foco não é o corpo, nem é o profissional, é a vida espiritual. Então, o que é a perfeição em Cristo? A perfeição em Cristo é buscar ser semelhante a Jesus, o único que é perfeito, como diz Hebreus 7:28. Então, Jesus é o nosso modelo de perfeição, é o nosso modelo de santidade. Por isso devemos buscar andar como Jesus andou, sentir o que Jesus sentiu e viver como Jesus viveu. Jesus, ele servia ao Pai todos os dias, e não existe desculpa para mim não servir a Deus todos os dias. Não existe desculpa para você não servir a Deus todos os dias. Então, ele mesmo nos disse em Mateus 5,48: sede santos e vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, com isso, eu digo, poxa, eu posso buscar a perfeição. Mas será se eu quero buscar a perfeição? Será se eu desejo? Será se esse é o nosso foco? Então, queridos irmãos, o texto lido nos apresenta algumas respostas para esses que desejam alcançar a santidade em Cristo. Esse texto aqui demonstra isso. Então, existem algumas características, para quem deseja buscar essa perfeição em Cristo. Primeiro, quem deseja buscar essa característica, essa perfeição em Cristo, primeiro ele deseja o que? Se purificar, abandonando tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, Romanos 7,19 diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Meus irmãos, Paulo, ele, quando fala aqui aos romanos, a gente sabe que Paulo era um homem dedicado. E isso que Paulo passava, eu passo, você passa. Então, um grande problema na santificação é a luta contra a vontade da carne, porque a carne tem um peso muito grande. É pesada literalmente, tem o peso do pecado e tem o peso dela mesmo. Então, a carne é pesada. Então, eu quero dizer que a primeira coisa que a pessoa precisa para ser santificado é ter vontade de mudar. Eu preciso querer, eu preciso desejar. Então, essa mudança de mentalidade precisa se tornar o quê? Mais forte do que o desejo da minha carne. O meu desejo de mudança, o meu desejo de estar na presença de Deus tem que ser mais forte. Mas tem pessoas que têm sido vencidas com muita facilidade, não têm feito nenhum esforço. É preciso se esforçar. Por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Porque nós precisamos o quê? Nos esforçar. Não é fácil. E tem gente cedendo com muita facilidade, meus irmãos. Então eu quero dizer que o pecado passa a gerar o quê? Frustração em vez de prazer. E a santificação traz o quê? Alívio ao invés de peso. Porque quando nós pecamos, nós ficamos frustrados. O nosso coração fica triste. Quando a gente peca, não tem como, o crente pecar e ele não sentir tristeza logo em seguida. Isso é algo natural. Imagine Deus, o coração de Deus, e a santificação traz alívio, traz alegria. Observe que quanto mais nós nos dedicamos a Deus, mais o nosso coração fica feliz, e o de Deus também. Então, quando desejamos nos purificar, experimentamos o quê? A manifestação da graça justificadora que nos perdoa. Porque quando nós procuramos nos santificar, mais nós nos sentimos leves, porque a carne deixa de ter um peso. Porque o homem que vive em espírito, a carne não tem nenhum domínio sobre ele. Observe 1 João 3,3 diz: assim mesmo se purificou todo que
porque nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, podemos ser puros, podemos desfrutar dessa pureza, né? Então, a graça, ela nos limpa. 1 Pedro 1,15 diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos também vós em todo o vosso procedimento. Então, eu posso ser santo em tudo que eu vou fazer. O pecado é algo que nos cerca, é o que tenta nos estragar, e a gente percebe, nós sentimos, né? Então, à medida que nos aproximamos de Deus, somos purificados à sua imagem e semelhança. Então, quanto mais eu malhar espiritualmente, né? Quanto mais eu for para a academia de Jeová Jireh, na academia de Jeová Jireh, o peso, sabe qual é? O peso é a Bíblia. Aí ele tem que malhar na Bíblia, porque quando a gente abre ela aqui, ó, tá pesadinha aqui na mão, mas eu estou malhando aqui, e o braço vai ficando forte, o braço espiritual, né? Por quê? Porque o braço espiritual é o conhecimento, é a sabedoria. Então nós, meus irmãos, precisamos malhar nessa academia, a academia de Jeová, aquele que pode todas as coisas. Então, eu quero dizer que à medida que nos aproximamos de Deus, somos purificados. E quanto mais nós malhamos na palavra dele, quanto mais nós dobramos nosso joelho, fazer o agachamento, na academia a gente faz o agachamento, né? Para fortalecer a perna, aquele vai fazer o agachamento para fortalecer o espírito. Baixou, orou, levantou, daqui a pouco baixe de novo, faça o agachamento na presença de Deus, né? Então tem muitos que só querem fazer o agachamento na academia, para a perna engrossar, tem que ser a perna espiritual. É essa que precisa estar grossa. Então, está fina. Tem muita gente que está com a perna espiritual, que é 2 cambitinhos, viu? Né? Que olha, não tem nenhum músculo. Por quê? Porque não malha. É preciso malhar espiritualmente. Então, deseje a santidade do mais profundo coração. A segunda característica, quem busca ser igual a Cristo, ele busca o que? Libertação. Luta contra o pecado. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o que é que acontece? Ele vem, eu preciso correr dele, tenazmente, sem parar. Então o pecado é como um laço que embaraça a vida da pessoa até estar completamente preso. Ele vai assim, olha, com os tentáculos dele. Já viu o povo não tem os tentáculos? Então, se você assistir um filme que tem esses povos gigantes, ele vai com os tentáculozinhos, vai prendendo, daqui a pouco está de um jeito que a pessoa não pode mais sair. E assim é o pecado, assim é o diabo. Ele tem os tentáculos dele, então nós devemos o quê? Impedir desses tentáculos. Então, quem deseja a santidade deve reconhecer que necessita de Cristo e do perdão dele e da vida dele. Precisamos do perdão de Cristo. Então, o conhecimento da palavra de Deus é outra coisa que nos impede dos tentáculos de Satanás, e a presença do Espírito Santo também nos liberta de todo o pecado. Romanos fala isso. Então, a busca da libertação deve ser um esforço constante, diário. Eu preciso todo dia, como eu falei do malhador, né, que vai todo dia para a academia, chama-se rato de academia. Todo dia está lá. E nós temos que ser ratos da palavra de Deus. Todo dia está meditando nela. Todo dia está buscando nela. Todo dia está refletindo nela. Todo dia está orando. Está refletindo na palavra de Deus. E os suplementos, sabe o que é? São as histórias que tem aqui, que vai completar o nosso crescimento, né? O malhador, ele toma uma injeção para os músculos crescer. A nossa injeção é a palavra de Deus, e os nossos músculos espirituais vão ficar crescidão. Então, o desgosto pelo pecado precisa chegar ao ponto de detestar a todo mal, até libertar-se dele. Então, é preciso tomar ódio de Satanás e do pecado. Então, só temos buscado a libertação
através da meditação na palavra, através da oração. Então, precisamos nos livrar de tudo, meus irmãos, que nos prende ao pecado. Se tem uma coisa que nos leva ao pecado, eu não quero mais isso, não vou mais fazer isso. E por quem busca ser igual a Cristo também, né, busca uma conversão contínua, é diária. Filipenses 3, 13 e 14 diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Então, olha, prosseguir, eu preciso continuar caminhando para o meu prêmio, para receber, mas não posso parar, porque se você para, quem para não consegue alcançar o final, né? O final da corrida tem um final. Se você não chegar ao final, tem corrida em que todo mundo recebe medalha, mas só aqueles que chegam no final. Então os que ficam no caminho não vão receber. Então por isso que Paulo aqui diz: quanto a mim eu julgo não haver alcançado. Quer dizer, por quê? Porque ele não tinha morrido, né? Poderia desistir da fé, mas uma coisa ele faz, esquecendo das coisas que ficam para trás, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O seu prêmio é a salvação. Não podemos parar agora, devemos prosseguir. Então a conversão é uma mudança, é virar-se para Deus e deixar o mundo. Contudo, o mundo, a carne, o diabo, meus irmãos, eu quero dizer que são insistentes todos os dias. Todo dia o pecado vem, me chama, todo dia nós temos oportunidade de pecar, todos os dias. Então é necessário que um exercício de mudança a cada dia, até alcançar o ponto de que da perfeição, o final, né? Ontem o saudoso pastor Edson, ele recebeu o prêmio dele, porque ele não parou. Ele foi pastor da Igreja Batista lá de São Marcos durante 25 anos, pastoreando a igreja. E sabe o que aconteceu? Ele tinha um desejo no coração dele de ir para o campo missionário, porque missionário ele já era, né? Porque o pastor ele é um missionário por si só, mas ele tinha desejo de ir para o campo. E aí o que é que ele fez? Ele aí entregou o ministério da igreja e foi para o campo de Capim Grosso. Estava lá ele e a esposa no campo de Capim Grosso. E aí ontem o Senhor chamou ele, deu um ataque cardíaco fulminante e partiu para a glória. Então é isso. A gente, meus irmãos, precisamos prosseguir para o alvo, prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação, aquilo que Deus preparou para você, mas não podemos parar enquanto aqui estivermos. Precisamos estar o quê? Em constante caminhada. Então, meus irmãos, eu quero dizer que então é necessário um exercício de mudança, é preciso exercitar, né, para experimentar a conversão. É necessário entender e aceitar a vontade de Deus e deixar a nossa própria vontade. É o que nós falamos na escola bíblica dominical. Tem gente que está deixando a vontade de Deus e vivendo a sua vontade. Nós precisamos deixar a nossa vontade para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas para experimentarmos isso, meus irmãos, nós não sabemos qual é o dia da nossa ceia. Todo mundo aqui tem uma senha. Eu tenho uma senha, você tem uma senha, nós temos uma senha, mas nós não sabemos qual é o dia da nossa senha. Então, e se nossa senha for essa semana? Como está a sua vida? Se a sua senha for esta semana, como está a sua vida? Será se eu tenho me dedicado ao máximo ao Senhor? Eu tenho entregue o que eu tenho para entregar? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que converter é negar a si mesmo, dizendo não para os seus próprios desejos. Mateus, ele fala de Mateus 16, 24, até vencer as vontades da carne. O difícil é negar a si mesmo, a carne e o pecado. É difícil negar o pecado. Então, tem muitos que já se entregaram completamente. Está vivendo uma vida de pecado como se fosse algo normal, né? Porque a Bíblia diz que nós pecamos acidentalmente.
é um pecado acidental, mas tem pessoas que têm pecado naturalmente. Então, continuemos essa mudança todos os dias, diariamente temos que acordar, Senhor, eu continuo nessa peleja, a minha batalha continua, a minha guerra continua, e eu sei que eu serei vitorioso, porque eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou desistir no meio do caminho. Então, quem busca ser igual a Cristo, livra-se dos maus pensamentos e palavras, se livra dos maus pensamentos. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você tem que ter uma mente de Cristo, uma mente sã, uma mente pura. Quando nos santificamos, procuramos alcançar a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a vontade de Deus é que seja santo, então eu vou buscar. Eu quero ser santo, 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 porque santo és. Então eu quero ser santo, e essa é a vontade de Deus, que nós queiramos isso. Mas tem muita gente que está vivendo como quem não quer, como quem não deseja. Eu sou crente, eu sou membro da igreja batista tal, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu sou membro da Presbiteriana, eu sou membro da Deus é Amor, mas está vivendo só como membro de igreja, mas precisa ver como santo, porque os santos é que serão. Jesus não vem buscar membro de igreja, não vem buscar os membros da igreja batista, porque tem gente que é batista, né? A gente que tem 40, 50 anos, está achando, poxa, eu já tenho 50 anos na igreja. Jesus não vem buscar quem tem 50 anos de igreja, nem quem tem 60, nem quem tem 70, nem quem tem 80, não vem buscar os membros da Assembleia de Deus. Jesus vem buscar quem é santo, quem é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Vem buscar aqueles que renunciaram ao pecado e renunciaram à sua vida. Para mudar a mentalidade é necessário sempre renovar a mente com conhecimento que edifica, ocupando o lugar de coisas inúteis. Então, muita gente está vivendo com coisas inúteis na sua cabeça. Então, ocupe o lugar da inutilidade com a palavra, com o louvor, com a adoração, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero ocupar minha mente com o Senhor. Então, um bom exercício é ocupar a mente com coisas de Deus. Quando nós nos vier um mau pensamento, meus irmãos, comecemos a meditar na letra do louvor, que ocupa a mente, né? Quando vem um pecado, quando vem alguma coisa difícil assim, aí o que é que eu digo? Eu digo: o sangue de Jesus me cobre com o teu sangue. Aí de repente, meu irmão, o pecado se dissipa assim, a possibilidade do pecado ele bate por retirada. Por quê? Porque a gente precisa fazer isso nos momentos de dificuldade. Então, para manter a mente renovada, é preciso vigilância contra coisas fúteis, que a mediocridade vem apenas preencher espaço de sujeira na nossa mente. E sabe o que é que tem trazido muita sujeira para a nossa mente? As redes sociais tem trazido muita sujeira, né? Tem crente que passa mais tempo nas redes sociais do que na palavra, né? Não lê a palavra o dia inteiro, né? E toda hora. Eu não sou contra que olhemos as redes sociais, não, né? Porque é necessário. Ontem mesmo, quando o pastor Edson faleceu, eu liguei para a irmã Maura e ainda não sabia, porque ainda não tinha ido no zap da ordem dos pastores. Depois que ele falou, eu fui ver a informação. Então é necessário, mas isso não deve ser a nossa prioridade. A prioridade é a palavra, né? E quando isso acontece, meu irmão, deixemos toda a ansiedade, recebemos uma paz que às vezes, né, nem entendemos. Quando a gente medita na palavra, havia uma paz inexplicável. Temos buscado renovar a nossa mente, essa tem sido a nossa busca. Então é preciso nos alimentar, né, apenas com coisas que edificam. Como nos alimentar de coisas que edificam? Com louvor, com adoração, né, com a leitura da palavra. Como eu já disse aqui, tem dia que eu até oro a Deus: ô Senhor, tira essa mente essa música, esse louvor da minha mente. Tem dia que fica uma música batendo na nossa mente, né? É algo terrível isso, que aí você também não suporta mais aquele louvor. Aí o Senhor tira. Aí quando eu peço assim, Ele vai e tira.
porque tem coisa que não tem limite, né? Então, mas a gente precisa disso aí, mas é melhor estar com um louvor batendo na mente o dia inteiro do que o pecado, né? As coisas erradas que desagradam a Deus. Quem busca ser igual a Cristo, concentra-se na oração e leitura da Bíblia. Sem essa busca, sem essa oração, sem a busca da leitura, né? 2 Coríntios 10:5 diz, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Por onde é que revela Cristo? É na oração e na leitura da palavra. Então tem que estar cativo a nossa mente. Algo cativo é algo que vive para aquilo, né? Algo que serve para aquilo. Então que a nossa mente só sirva para isso, para o engrandecimento do reino de Deus. É muito importante conseguir, queridos irmãos, livrar-se das distrações na oração e na leitura da Bíblia. Observe que precisamos aproveitar bem os momentos de orar e ler a palavra de Deus. É preciso. Então, tem gente que ora o quê? De olho aberto. Eu não gosto de orar de olho aberto, porque se eu estiver orando aqui e olhando, automaticamente minha mente não vai estar ligado, né? Orar de olho aberto é algo inexplicável, mas ele consegue. Eu não consigo, eu preciso fechar os meus olhos para que eu possa me concentrar, porque qualquer movimento nos desvia do foco. Eu não vou ter que estar em condição de estar pensando em Deus e observando que a irmã foi beber água, e observando que o irmão está ali escrevendo. Não tem como. É preciso, na hora da oração, na hora que você está orando, seja um momento seu e de Deus, e para isso, feche os olhos e se concentre no Senhor. Então, quer dizer, irmão, eu quero dizer que atualmente nós somos muito cercados de coisas que tomam a nossa atenção. A humanidade, tudo toma a nossa atenção. Então a vida devocional, meus irmãos, é indispensável para alcançar a santificação. Eu preciso ter uma vida devocional, uma vida de dedicação. Jesus disse que pela palavra é que somos santificados, então a palavra de Deus nos santifica. A oração nos santifica, então através das Escrituras passamos a ter o que é mais intimidade com Deus. É preciso ler essa palavra, é preciso estar em oração como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Precisamos o quê? Nos disciplinar para ter um momento a sós com Deus. Não deixe de ter o seu momento com Deus no dia. Não deixe, não abra mão disso. Sabe por quê? Porque disso depende a sua malhação. Quer ficar malhado espiritualmente? Faça disso uma prática, porque Deus ele se revela através da palavra, através da oração. Então, como o tempo da nossa intimidade com Deus aumentará e consequentemente, desapegaremos de muitas coisas do mundo. Quanto mais nós nos dedicamos, com o passar do tempo, nós vamos nos desapegando das coisas do mundo e nos aproximando mais de Deus. Então, concentre-se o máximo possível na oração e na leitura da palavra. Dê o máximo da sua atenção para isso. E em sexto lugar, buscar ser igual a Cristo, requer buscar orientação do Espírito Santo. Sem essa orientação, nada feito, porque é Ele que nos convence das coisas. Então, João 14:26 diz que o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, é Ele que nos lembra das coisas que Jesus fez. É Ele que me lembra todo dia. É o Espírito Santo me lembra, Jesus morreu por você, Edson. É o Espírito Santo. É Ele que me lembra, olha, o Pai mandou o Filho morrer por você. É Ele que me lembra, olha, o Filho quando foi me mandou para acompanhar você. Sem Ele eu não vou me lembrar de nada, não vou saber nada. Então o Espírito Santo, que é Deus presente conosco, nos ensina todas as coisas. Por isso precisamos buscar a sua orientação, ser orientado por Ele todos os dias. Espírito Santo de Deus me orienta, me conduz quando no meu dia, me acompanha, Senhor, para que eu possa ser vitorioso. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfarás a concupiscência da carne. Observe qual é o papel dele: impedir que eu venha a pecar. Por quê? Porque ele vem, Edson, não faça isso não, Edson, não toque nisso não, Edson, não olhe para isso não.
Sem Ele eu não consigo. Eu vou fazer o errado, vou falar o errado, vou agir errado, vou me comportar errado. Então a oração deve vir antes das nossas decisões, para que tudo corra bem. Então orar a Ele, esse Espírito Santo. E Ele é educado, Ele não invade a vida de ninguém, Ele não acompanha quem não quer. Eu preciso dizer a Ele todos os dias: Espírito Santo, ande comigo hoje, venha comigo. Ele, isso eu estou com você. Se eu disser: Espírito Santo, não quero você comigo não, ele diz: então você vai sozinho. Então é preciso pedir a Ele, que Deus, Ele é educado. Então também através da comunhão com os irmãos, o Espírito Santo usa alguém para nos orientar e sermos aperfeiçoados na unidade de Cristo, né? Onde fortalece um ao outro. Então é o Espírito Santo que faz com que nós fortaleçamos um ao outro. É o Espírito Santo que chega no meio da semana, quando Janaína mais Nice vai ensaiar, ela pensa que é elas que escolhem a música. Não, Deus já escolheu. Aí na hora que elas vão, vamos cantar essa aqui, era essa, porque Edson precisa ouvir esse louvor, porque Edna precisa ouvir. Edson, quando vai preparar a mensagem, Senhor, aí dia de segunda-feira eu começo a preparar a mensagem. Deus, o que é que eu vou pregar? E aí eu começo a pensar, e ao conversar, e ao meditar, e aí vou para a palavra, leio a Bíblia normalmente, não vou assim com intenção nenhuma, Senhor, eu quero que o Senhor me fale. E às vezes falando com alguém, e aí vem o assunto, e Deus fala: é isso que eu quero que você fale na igreja. Às vezes eu ligo para um irmão, estou falando sobre um assunto com o irmão da igreja, aí fala sobre um assunto, ele diz: é isso que eu quero que você fale domingo. E é Ele que nos orienta, Ele que nos capacita, Ele que nos conduz. Então, queridos irmãos, a voz do Espírito Santo fala em nossos corações. Observe que Isaías diz assim, 30, 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. É o que eu acabei de falar. Às vezes ele diz: é isso que eu quero, faça isso, é por aqui, a mensagem é essa, o texto é esse. E aí no decorrer da semana, cada hora que eu chego na sala, aí vem uma coisa na minha mente, eu vou para a mensagem lá e boto, acrescento alguma coisa, e daqui a pouco vem outra, e é assim que Deus, Ele administra a vida da igreja. Então, e a sétima e última característica: quem busca ser igual a Cristo, fuge das tentações. João 8:11, Jesus disse àquela mulher adúltera, Ele disse a ela o quê? Vai o quê? Vai, não peques mais. Então Jesus perdoou a mulher adúltera, mas lhe deu um comando, lhe deu um conselho, né? Ela ir e não pecar mais, ou seja, a partir de então deve lutar contra o pecado, a partir de então deve lutar contra isso que me desagrada. Vai, não peques mais. E é isso que ele diz a nós, a cada um de nós, quando pecamos. Mas muitas vezes continuamos caindo no mesmo erro todo dia. Aquela mulher deve ter sofrido muito até conseguir vencer o preconceito e o pecado em seu interior, porque ela também tinha um preconceito contra ela, porque o pecado era dela, ela era uma adúltera. Então, por isso, sempre oramos pedindo a Deus, o que é como diz Mateus 6,13, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o pecado está sempre quando? Diante de nós, sempre perto. Então o homem natural deseja o que a carne quer, mas quando se torna espiritual, passa a desejar as coisas do Espírito, né? Como diz em 2 Coríntios 4, de 7 a 10, eu queria que alguém abrisse aí, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, para relaxar um pouquinho a minha garganta, 2 Coríntios 4, de 7 a 10, quem primeiro achar, por favor, pode fazer essa leitura. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados,
Observe que o Espírito Santo, ele entra na nossa vida, é isso que ele faz, né? Nos dando o que é um novo objetivo. E quando ele faz isso, quando ele entra na nossa vida, nos dá um novo objetivo, o normal é não querer mais errar. O normal é não querer mais pecar, como aquela mulher adulta, ela se transformou em uma missionária. Ela não adulterou mais, então não podemos brincar com o pecado do diabo, queridos irmãos. Não precisamos fugir do diabo, não, porque se resistirmos a ele, né, ele foge de nós. Não somos nós que vamos fugir dele, é ele que vai fugir de nós. Mas para isso precisamos resistir, queridos irmãos. Resistir, ele nos tenta, mas se nós resistirmos, ele foge. Eu quero dizer que Tiago, capítulo 1, de 13 a 14, diz que a tentação não vem de Deus, e sim do próprio homem. A tentação vem de mim, as minhas tentações. Vamos ler aí, Tiago 1, que a gente pensa que é o diabo, que é Deus, mas vem do próprio homem, né? Então, sempre temos como vencê-la. Sempre temos como vencer a tentação. Depende de nós querer, mas o homem precisa querer, o crente precisa querer. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, pode ler. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal que a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e incomodado pela sua própria concupiscência. Pronto, pelo seu próprio desejo. Então é importante fortalecer o espírito, né? Estando pronto para vencer a carne que é fraca. Então vamos malhar o espírito, vamos tomar os suplementos espirituais, vamos tomar as injeções espirituais que está na palavra de Deus, né? O suplemento é a oração, o agachamento é para se ajoelhar, e a alimentação saudável está na palavra, porque o malhador, ele come comida saudável, e a comida saudável, né? Jesus disse que a palavra dele é o que? É comida e? Comida e bebida. A palavra dele é comida e bebida. Então, vamos comer aqui. Quando a gente come dessa palavra, ficamos malhadão espiritualmente. O malhado espiritual, sabe o que acontece? Quando ele passa e fala, as pessoas param e ouvem, e a semente entra no coração e é plantado. Então, queridos irmãos, Deus quer aperfeiçoar a nossa vida. Eu quero dizer que não há nada de errado em querer ser perfeito. Às vezes, quando a pessoa quer ser perfeito, é até criticado, né? Quer ser mais santo do que o outro, né? Aquele quer ser santarrão. Então, se quisermos ser perfeitos e não errar, precisamos fazer tudo com amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Eu queria encerrar dizendo que não podemos nos conformar com a hipótese do pecado, né? Embora sejamos pecadores, precisamos lutar contra o pecado e conseguimos vencer, né? Tessalonicenses 5:22, abstendo-nos de toda forma do mal. Então orienta a todos nós, a palavra de Deus nos orienta a todos nós a nos encher de que da presença de Deus. Diz, não há lugar para o mal numa alma cheia de Deus. Não há lugar em uma alma que seja cheia de Deus. Não há lugar na vida do crente que ora e medita na palavra, não há lugar para o pecado. Mas quando a gente deixa de orar e deixa de ler a palavra, aí somos vencidos pelo pecado. Então que sejamos assim, disciplinados em leitura da palavra e oração, para que possamos ter uma vida santa. Amém? E sejamos malhadão espiritualmente, né? Vamos ficar de pé e vamos orar? Oremos nesta hora. Senhor, nosso Pai, nosso Deus,
aquele que habita no nosso coração. Nesta hora, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque, Pai, estamos aqui, Deus, na oportunidade, Deus, orando, engrandecendo e louvando-te, Pai. Obrigado, Deus, não tira isso de nós, Pai. A tua palavra diz que o Senhor não irá tirar, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Senhor, que sejamos vitoriosos, Pai, que possamos alcançar a vitória da carreira que está proposta para nós, Pai, que recebamos o prêmio da soberana vocação, Senhor. Senhor, conduz a tua igreja, Deus, desperta aqueles que estão dormindo, para que possam, Deus, ser despertados, para estar, Deus, buscando a tua face, para que não perca a oportunidade de exaltar e engrandecer o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Nos conduz em paz aos nossos lares. Nos dá uma manhã, uma tarde abençoada. Nos dá uma noite, Deus, cheio da tua presença. Que o teu Espírito Santo, Deus, nos conduza à noite a este lugar, Deus, para que, Deus, possamos glorificar o teu nome, te exaltar e bendizer ao Senhor. Pai, eu quero te pedir, Deus, pelos pedidos que foram apresentados aqui nesta manhã, Pai. Que o Senhor receba, Deus, cada pedido, cada louvor, cada adoração, cada hino entoado aqui, Deus, o Senhor receba no teu altar, Pai. Nos abençoa. Obrigado por esta manhã. Te oramos, Deus, agradecidos por cada família aqui representada, Pai. Senhor Deus, toma a vida de Gabriele nas tuas mãos, Deus, que não se sentiu muito bem, Pai. Abençoa a vida da tua filha, Pai. Nos abençoa, nos conduz em paz aos nossos lares. Te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos.